A graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Seguimos a nossa série Vivendo a Fé nos Relacionamentos. Hoje, nosso segundo encontro, o poder do perdão. Se existe algo que todos os relacionamentos enfrentam, é a necessidade do perdão. Em algum momento seremos feridos, decepcionaremos alguém, falharemos e precisaremos perdoar e precisaremos ser perdoados. Muitos relacionamentos não são destruídos pelo erro em si, mas pela incapacidade de lidar com o erro. Por isso o Evangelho nos apresenta uma das maiores forças restauradoras da vida cristã, o perdão. A Epístola aos Colossenses, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo para fortalecer os cristãos na verdade do Evangelho. E quando você chega no capítulo 3, você vai encontrar o que Paulo descreve como característica da nova vida em Cristo. Ele ensina que aqueles que foram transformados pela graça devem demonstrar compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E então, destaca o perdão como o elemento essencial dos relacionamentos cristãos. E este texto, ele revela para nós, primeiro, que o perdão como um reflexo da graça recebida. A restauração promovida pelo Evangelho e que Cristo como o modelo supremo de perdão. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 13. O texto nos diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Assim fazei vós também. A palavra-chave é perdão. E perdão é liberar a dívida moral do ofensor. É abrir mão da vingança. É responder com graça ao invés de ressentimento. Observe os movimentos da orientação do apóstolo Paulo. Ele diz, suportando-vos uns aos outros. Paulo começa com uma realidade importante. Os relacionamentos envolvem convivência com pessoas imperfeitas. Suportar significa exercer paciência, demonstrar maturidade, lidar com limitações alheias, perdoando-vos uns aos outros. Isto é, o perdão não é opcional para o discípulo de Cristo, ela é uma marca da nova vida. Relacionamentos duradouros dependem da prática contínua do perdão. Se alguém tiver queixa contra outro, Paulo reconhece que o conflito vão acontecer. A Bíblia é realista. Por quê? Porque pessoas falham, porque pessoas ferem, porque pessoas decepcionam. O Evangelho não ignora isso. Assim como Cristo vos perdoou. Aqui está o centro do texto. Não perdoamos porque os outros merecem. Perdoamos porque fomos perdoados. A cruz se torna um modelo. A cruz se torna motivação. A cruz se torna o fundamento do perdão cristão. Assim fazei vós também. A graça recebida, irmão e irmã, deve tornar-se graça compartilhada. O que Cristo fez por nós deve influenciar a forma como tratamos os outros. E qual é a verdade central dessa mensagem? O perdão cristão, ele nasce da experiência do perdão recebido em Cristo e possui poder para restaurar relacionamentos feridos. Essa verdade, ela é profundamente necessária para os nossos dias. Por isso, reconheça que todos falham. Nenhum relacionamento sobrevive sem graça e misericórdia. Não permita que a amargura
crie raízes. E que o ressentimento, ele aprisiona quem o carrega. E lembre-se de que quanto Cristo perdoou. Ó, meu irmão, minha irmã, a cruz nos ajuda a enxergar os outros com misericórdia. E aí nós devemos escolher o caminho da reconciliação. Sempre que possível, trabalhe pela restauração dos relacionamentos. E eu concluo. Colossenses capítulo 3, versículo 13, nos ensina que relacionamentos saudáveis não são construídos por pessoas perfeitas, mas sim são construídos por pessoas que aprendem a perdoar. O Evangelho transforma não apenas a nossa relação com Deus, mas também a nossa relação com as pessoas. O perdão oferecido por Cristo na cruz torna-se o modelo e a fonte do perdão praticado entre os seus discípulos. E eu encerro. Talvez hoje existam mágoas antigas, feridas relacionais, palavras difíceis de esquecer, situações que ainda causam dor. Mas a palavra nos lembra, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. O mesmo Cristo que nos perdoou, ele vai continuar nos capacitando a liberar o perdão, a restaurar relacionamentos, a vencer a amargura e viver em paz. Porque relacionamentos transformados nascem de corações alcançados pela graça. Aleluia. Ô meu irmão, se essa palavra edificou sua vida, compartilhe e continue conosco nesta jornada de vivendo a fé nos relacionamentos.